Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente analisar o que foi ontem, né? A derrota do Vitória para o Internacional de Porto Alegre, jogando lá no estádio Beira-Rio, no estádio do Internacional. O Vitória terminou perdendo por 1-0 e agora se encontra na zona de rebaixamento do campeonato. Vitória que estava ali na porta já há algum tempo, não faz uma boa campanha, apesar de antes da parada, né? O Vitória ter obtido 2 bons resultados. Quando muitos esperavam que o Vitória perdesse, o Vitória empatou, inclusive, empate contra o Corinthians e fez até uma boa partida. Me parece que aqueles 2 jogos que o Vitória fez, terminou segurando o técnico Carpini por mais um tempo. E aí houve a parada, a diretoria do Vitória segurou o Carpini na esperança de que na volta, né, o Carpini fizesse algo especial e que mudasse, que transformasse o Vitória como foi feito ano passado. Na minha opinião, já dei essa opinião, inclusive deu trabalho, acho que foi errada a decisão da diretoria. Se tinha esperança de que o Vitória pudesse ser eliminado por Confiança, né? Se alguém pensava nessa possibilidade, e a possibilidade existe porque é futebol, já teria que ter trazido um outro treinador, por exemplo, o Carille, que o Vitória trouxe, estava à disposição, poderia ter trazido o Carille antes, né? Logo quando parou, antes do retorno, porque aí o Carille ia ter tempo de trabalhar os jogadores. Deixaram o Carpini, foi para o jogo contra o Confiança, foi desclassificado da Copa do Nordeste, e aí trouxeram o Carille. E o Carille estreou ontem, uma estreia mais ou menos, né? Porque você não pode contar, dizer que o treinador trabalhou, que tem alguma culpa da derrota, mesmo que vencesse. Não teria sido um trabalho do Carille ainda, até porque o treinador, quando ele chega no time de futebol, até que os jogadores esqueçam o trabalho que vinha sendo feito, e o Carpini está aí desde o ano passado, né? Então daqui que os jogadores esqueçam, tirem da mente o trabalho que era feito no dia a dia por Carpini para atentar para o trabalho do Carille, isso vai demorar um pouquinho. Nem para quarta-feira, é claro que você já vai ver um posicionamento diferente, o cara vai fazer um trabalho posicional, esses 2, 3 treinos que ele tem aí pela frente, 3 não, né? 2 treinos deve ser, né, para ele arrumar o time um pouco dentro de campo. Nesses momentos não precisa nem atividade muito rápida, você faz um posicional. Eu quero você aqui assim, e os jogadores vão trabalhando ali. Então na quarta-feira você já pode ver alguma coisa do Carille, mas nada extraordinário que ele vai mudar de um dia para o outro o jeito de jogar do Vitória. O jogo de ontem contra o Internacional, eu fico muito preocupado, porque eu vi muito assim: o Vitória jogou bem, tá vendo que o problema do Vitória era Carpini, olha os jogadores como já estão jogando, veja isso, veja aquilo. Então às vezes acontecem coisas no futebol que são surpreendentes, principalmente vindas do torcedor, né? O torcedor às vezes se empolga muito, quando ganha é o melhor, quando perde é o pior, e nós da imprensa principalmente temos que ter o equilíbrio necessário, porque enfim, os torcedores vão muito pelo que nós falamos, muitos torcedores. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Eu não vi o Vitória jogar esse grande futebol que alguns viram ontem, que já é uma coisa extraordinária de diferença do tempo do Carpini. Eu vi o Vitória jogar um futebol ruim, né? É claro que se você parar para analisar, porque o torcedor vai muito pelo resultado, como o Vitória estava jogando no Beira-Rio e a expectativa era que o Vitória perdesse, tomasse um vareio do Internacional, e isso não aconteceu. Aí, o Vitória jogou bem e tal. Jogar bem é o quê? Jogar bem é quando você se defende bem, quando você tem uma construção de jogada da defesa para o ataque, são triangulações que se faz dentro do jogo, né? Você quando entra na área do adversário com facilidade tocando bola. Isso existiu, minha gente? Não existiu. O que existiu foi um Internacional de Porto Alegre muito mal dentro de campo, o Internacional que não acertava passes, tinha a posse de bola, mas a partir disso nada saía. O Alan Patrick, que é um jogador inclusive falado até para a seleção brasileira, não conseguia jogar nada. O Wesley ainda tentava de uma maneira ou de outra, um drible daqui, outro dali, dando uma assistência, mas mesmo assim muito pouco para aquilo que se espera de um time do Internacional que tenha um bom elenco, né? O Internacional parece um bando em campo, né? E o técnico é Roger Machado, aquele técnico que fez um belo trabalho no Juventude, mas no Internacional, esse ano no Campeonato Brasileiro, não faz um bom trabalho. E o Internacional estava muito mal dentro de campo no jogo. E o Vitória, quando tinha bola, eu entendo assim,
O Vitória tinha que jogar defensivamente ontem, claro. Você tem que saber as limitações, porque você se abre para um time desse e joga para o ataque, você toma 1, 2, 3 gols atrás. Não pode ser assim. Você tem que reconhecer os seus limites. Quanto mais um técnico chegando, como estava chegando ontem o Carille no Vitória. Então você arma um sistema defensivo, né? Ele até entrou com um meio de campo até interessante, ele voltou o Baralhas, que não fez uma boa partida ontem. Aí ele tinha o William do lado do Baralhas e o Ronald. Ronald, que sou fã do futebol de Ronald, desde que ele chegou no Vitória, eu já acompanhava o Ronald, inclusive no Fortaleza. Eu acho que o Ronald é um jogador que tem que ser titular, um jogador que tem uma certa qualidade técnica, é um cara que arruma o time dentro de campo, mas estava muito mal ontem, parece que estava sem ritmo de jogo, muito mal. Mateuzinho, a bola chega nele, Mateuzinho cava a falta o tempo inteiro, ele fica esperando que o jogador dê a falta, e quando ele tem a bola que não tem falta, que não tem alguém para marcá-lo, ele dá o passe errado, ou busca o lado errado, não tem uma penetração na área do adversário, mudou muito, e o Vitória perde muito com o Mateuzinho sem jogar um grande futebol. Então, o sistema armado com 3 volantes, com o Mateuzinho para criar jogada, só que aqui para nós, Lucas Braga, pelo amor de Deus, porque Lucas Braga jogou bem. Lucas Braga, gente, fez uma jogada durante quase todos os 90 minutos, ele ficou mais de 80 minutos em campo. Ele saiu, se eu não me engano, aos 40 minutos do segundo tempo. Lucas Braga fez uma jogada pelo lado esquerdo, que ele tentou chegar na linha de fundo, o zagueiro deu falta nele, tomou até cartão amarelo. Muito pouco para um atacante. E jogar nesse sistema defensivo, você tem que atacar o adversário também nos contra-ataques. Você tem que ter 2 jogadores rápidos na frente para puxar o contra-ataque, senão você fica tomando sufoco. Mesmo o adversário mal, mas você toma sufoco o tempo inteiro, porque o adversário está dentro do seu campo, e foi isso que nós vimos. E aí, o que é que acontece? Você vai chegar uma hora que vai ser castigado. Antes que o gol que o Vitória tomou, e olha que o Vitória tomou gol aos 47, o Vitória teve uma boa oportunidade, aliás, teve 2 oportunidades, uma com o Michael Jesus, lateral esquerdo, que entra na área e chuta, o goleiro defende, o Rocher bota para escanteio, e uma segunda com o Enzo, né, que entrou, o Renzo Lopes, o zagueiro se atrapalha, a bola quica na área, Lucas Braga fica ali olhando para um lado, para o outro, cadê a bola, o Enzo consegue enxergar a bola, chuta, o goleiro faz a defesa, a bola vai para fora. E antes do gol que o Vitória toma, há uma repercussão de que o Vitão empurra, né, o William do Vitória, né? Ele dá um empurrão. Agora, ali é o lance de falta, né? Foi falta ali. É claro que o torcedor do Vitória vai dizer que foi falta. Mas a arbitragem, eu consultei já 2 árbitros que me disseram que é lance de jogo, né? O cara tá vindo para trás, o zagueiro vai se apoiar, bota a mão, aquilo acontece o tempo inteiro dentro do jogo. Eu fico dividido, né? Sinceramente, a arbitragem é interpretação. E é muito complicado. A bola vai para o ataque, e aí há um cruzamento, a zaga tira para fora do gol, e o cara pega um chutaço de fora da área e faz um belíssimo gol sem nenhuma chance para o Lucas Arcanjo. O técnico Carille disse que gostou de alguns pontos, mas outros não, que precisa melhorar algumas coisas, que ele vai ajustar isso. O problema é que o Vitória já tem o Botafogo na próxima quarta-feira, jogando fora de casa. Eu vi uma parte do jogo do Botafogo com o Vasco ontem. O Botafogo teve domínio total dentro da partida, venceu por 2-0. E o Vitória vai ter que jogar muita bola para não sair derrotado para o Botafogo no jogo no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Precisa começar a se recuperar. A diretoria está demorando para trazer os reforços. Ontem o Carille falou que a diretoria já apresentou alguns nomes, que ele está vendo vídeos dos jogadores, pegando informações para ver se esses jogadores realmente interessam e podem ajudar, podem ser reforços para o Vitória para a sequência da temporada. Portanto, foi isso, minha gente, que nós vimos ontem na derrota do Vitória por 1-0 para o Internacional, tá bom? Grande abraço, ótimo domingo, deixa o like aí, ajuda o nosso canal. Grande abraço.